Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui mais esse vídeo, falar brevemente sobre o papel do historiador, da historiadora, quais as funções que ele deve exercer, o que ele faz, né? O que é. Né? Então, um vídeo bem curto, bem breve, só para poder elucidar algumas questões. Bem, primeiramente, quem trabalha com história tem um papel de investigar e esclarecer o mundo em que a gente vive. Né? Mesmo que a gente trabalhe com o passado, a gente acaba falando muito do presente, porque a gente fala de desdobramentos que vão dar em resultados que a gente está vivendo hoje, tanto de sistema econômico, como mentalidade, pensamentos, com a estrutura social, política. Então tudo isso é uma construção, de um processo de construção histórica. É, então todos os processos históricos acabam levando ao nosso presente atualmente. Mark Bloch, em Apologia da História ou O Ofício do Historiador, ele fala que a história ela não é uma ciência do passado, mas sim uma ciência do presente por causa desses processos que acabam sendo explicados. E também é uma ciência dos seres humanos situados no tempo, dentro de um contexto histórico, social. Peter Burke, na sua famosa frase que todos os historiadores gostam de lembrar, a função do historiador é lembrar aquilo, lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, o historiadora, eles trabalham nesse sentido de problematizar, de relembrar, de questionar as coisas que estão vigentes, não como naturais, né, mas como processos de construção de um processo histórico. É, Falando um pouquinho também aqui do marco legislativo de dia 18 de fevereiro de 2020, foi regulamentada a profissão do historiador. Né? Muita gente se pegou a surpresa, afinal de contas, ser historiador, historiadora não era uma profissão, né? A princípio se formava a professor, né? Então foi regulamentado essa questão. Então quem possui graduação, mestrado, doutorado é considerado historiador, ou que também trabalhe na área da história por pelo menos 5 anos, ou seja, acaba tendo um notório saber aí, também é considerado historiador. Tá? E aí tem alguns pontos nessa regulamentação que eu anotei aqui, que já informam quais as funções que quem trabalha com história poderia fazer além de ser professor e professora. A organização de informações, exposições de eventos, né? Esse profissional ele pode ser consultado nesse sentido, ele pode organizar exposições, eventos de história ligados à história, ele pode planejar, organizar, implantar a direção de serviços de pesquisa histórica, ele pode direcionar pesquisadores nesse sentido, assessoramento e direção de serviços de documentação e informação histórica. Então, se a gente tem documentos que precisam ser vistos, catalogados, então, no caso do historiador, ele assessora essas pessoas, esses pesquisadores que estão ali. Então, tendo esse profissional, é possível fazer isso. Ele também pode assessorar a seleção de documentos para fins de preservação, ou seja, você tem uma série de documentos que ele vai lá, verifica, seleciona e vê quais ali que podem e devem ser preservados e como, né? Então muito trabalho ligado a museus, né? A questão de patrimônio e tal. Outra questão também é a elaboração de pareceres, projetos, laudos e trabalhos sobre temas históricos também. Então o historiador ele trabalha nessa questão aí também. Isso falando na questão da, da regulamentação. Tá? Então, agora na questão profissional, como eu falei, a docência, tanto de ensino médio, ensino infantil, como ensino superior, caso tenha um mestrado ou doutorado na área, pode ser consultor de instituições públicas e privadas. Então, uma instituição ela encontrou
ela tem poder, algum material histórico, então pode ser consultado um historiador, ou se, por exemplo, uma equipe de jornalismo vai fazer uma matéria sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, vai consultar algum historiador em relação a isso. Provavelmente ele vai aparecer na matéria também, mas ele pode não aparecer também, só prestar consultoria. Pode ser consultor em produção cultural, tá? Então, se tem teatro, o próprio carnaval, né? As escolas de samba elas têm seus consultores históricos para estabelecer a temática e o que vai ser trabalhado ali nos carros alegóricos. Claro, alguém mais voltado para a história da música, mas, né? Novelas, seriados também tem como consultoria historiadores. Gestão de arquivos também. Então você pode trabalhar num arquivo e ser um historiador lá e na gestão, direcionando os demais funcionários desse arquivo. Técnico de museu ou instituições de patrimônio histórico, então lugares de preservação, como por exemplo o sítio Burle Marx, que tem historiadores lá, outras como o próprio Jardim Botânico, por exemplo, né? A gente tem sempre técnicos de museu que são historiadores, né? Museu principalmente também historiadores. Analista de pesquisa, pode ser consultoria em produção cinematográfica, como falado na questão da novela também, dos filmes também podem. Muitas vezes acontece de ter uma novela e essa novela às vezes apresenta alguns absurdos e aí quem escreveu a novela falar que vai pegar a consultoria de um historiador, né, que deveria ter feito antes de produzir as coisas. Como eu já falei, carnaval também, né, festas em geral também, produção cultural, memória empresarial, se você vai fazer um apanhado de uma empresa e a sua história, precisa ser um historiador também. Prestar auxílio na elaboração de políticas públicas. Então você pode participar, ser consultado pelo governo, pelo Estado, para poder ver o que é melhor. No caso, por exemplo, quando acharam as peças lá do Cais do Valongo e tal, teve que ter um time de historiadores. No Museu dos Pretos Novos também teve que ter historiadores prestando auxílio. Então, basicamente essas coisas ligadas à pesquisa, né? Pesquisa e tem um campo enorme dentro de pesquisa, tem editais que às vezes a gente nem sabe que existem, mas editais que chamam e que abrem para pessoas da área de história, né? Principalmente em museus ou até como guias, né? O guia, ele particularmente não precisa ser formado em história, mas alguns são formados e podem prestar serviço de guia ou de consultoria a guias também. Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Acho que esse é o básico aí para a gente poder esclarecer um pouquinho sobre a função do historiador, já que a gente pensa que sempre como professor, embora a docência seja realmente a função que ele mais exerce, né? Os historiadores mais exercem. E é isso. Boa tarde, boa noite.